E quase uma semana depois dessa passagem desse ciclone extratropical que atingiu lá o sul do país, a situação, como a gente pode ver com o detalhe que o Fábio trouxe para a gente, continua muito delicada para os moradores das cidades atingidas. São 79 municípios do Rio Grande do Sul que estão em estado de calamidade pública, já são 43 pessoas mortas no estado, mais de 200 feridos, estamos falando ainda de 46 pessoas desaparecidas. A gente vai conversar agora ao vivo com o tenente-coronel e comandante do 6º Batalhão de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, Daniel Dalmasso Coelho. Muito obrigada por conversar com a gente, bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria começar primeiro entendendo qual que é o cenário nesse momento, como é que está o trabalho de buscas que vocês têm feito agora. Estamos falando aí de 46 pessoas desaparecidas neste momento, vocês trabalham com um número diferente. O que vocês têm de atualização agora neste domingo, por favor? A questão de dados, né, de atualizações, de questões de desaparecidos, né, e de mortos, ele é centralizado na Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, até para que não haja divergências, né, desses números, né. Atualmente, nesse momento, né, nós temos equipes de busca e salvamento, né, que é as forças de resposta rápida, junto com os binômios, né, que se chama tecnicamente, que são o militar mais o cão, né, com faro específico, né, para a busca dessas vítimas, né. Eles estão sendo empregados de forma terrestre, né, nas embarcações, né, e através de aeronaves que conseguem largar esse binômio, né, em lugares de difícil acesso. Nesse contingente, né, nós temos toda, digamos, os efetivos, né, possíveis nossos, do Corpo de Bombeiros Militar e de outros estados, né, para empreender esse momento da busca, né. Então, no primeiro momento, nós tivemos a questão do salvamento, que foi no primeiro dia, né, e agora, como o rio baixou, a gente está trabalhando com questão de busca de vítimas. Tem alguma região, algum local específico de algum dos municípios mais atingidos que vocês ainda não conseguiram acessar? Ou agora o que a gente está vendo é que todos os locais onde o rio realmente estava maior, a água já baixou totalmente? Qual que é o cenário nesse momento? Vocês conseguiram já acessar todos os locais? Os locais da cidade todos, né, em relação às estradas e o centro da cidade, as localidades, essas têm acesso. A questão é ao longo do rio, né, que daí é só por embarcação e mais para dentro, umas comunidades mais remotas, né, que a gente sabe que existe a possibilidade de pessoas lá e da questão do volume, né, dessas águas e a quantidade de entulhos que pode ter levado. Só para fazer uma relação, né, talvez o pessoal não conheça a realidade do Rio Grande do Sul, esse rio Taquari, né, ele é a continuação do Rio das Antas, né, que é um rio de corredeiras, né, que ele tem a característica de subir muito rápido, baixar muito rápido. Então, esse Rio das Antas, ele vai recebendo os seus afluentes, né, e se torna o Rio Taquari. E a primeira cidade que recebe essa força é a cidade de Mussum, né? E logo vem, na sequência, a questão de Encantado, onde nós estamos com o nosso SCI, né, o Sistema de Controle de Incidentes, né, do Corpo de Bombeiros, e mais logo Roca Salles. Só que daí, todo esse rio, ele vai direcionando mais de 6 horas, assim, mais ou menos, ele chega na cidade de Lajeado e Estrela, que são contíguas, né? E depois ele vai até Venâncio Aires. Então, todo esse rio, ele é permeado de cidades, né? E a área de busca nossa é muito grande, né? Então, nós temos informações, né, que do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, né, as equipes que atuaram lá em Brumadinho, eles tinham uma área de 5 quilômetros, para ter uma ideia, só de Mussum pelo rio de Mussum a questão de Roca Salles, por rio são mais de 40 quilômetros, né? A distância é curta, mas o rio dá muita volta, né? Então, 5 quilômetros, só dessas 3 cidades, nós temos 40 quilômetros de área, perto dos rios, com características de lodo semelhantes a Brumadinho, né? Na qual, então, a dificuldade ela é imensa, né? Na questão, nós estamos empregando todos os nossos esforços, né? Tendo a Secretaria Pública aqui com aeronaves, né? E auxílio de outros estados para fazer essas buscas. Então, atualmente, nós temos as embarcações, os militares na questão terrestre e as aeronaves, né? Então, é nesse sentido
que nós estamos trabalhando. A gente tem até uma arte que mostra um pouco de como que se forma o Rio Taquari e como que ele realmente acaba passando bem pelo meio praticamente dessas cidades. A gente pode mostrar também, e aí se o senhor não se importar, pode até explicar um pouco mais desse cenário para a gente também do Rio Taquari. Mas queria também te ouvir sobre qual que é a orientação nesse momento do Corpo de Bombeiros para os moradores, principalmente para a região aí do Vale do Taquari, para quem foi mais atingido, pessoal que está realmente na expectativa de conseguir recolher praticamente o que sobrou, né, depois dessa tragédia. A gente tem agora esse momento, essa imagem aí que mostra o Rio Taquari, que passa aí por Lajeado, Roca Salles, Mussum. A gente sabe que Roca Salles e Mussum são os municípios até agora os mais atingidos. Isso bate com a informação que o Corpo de Bombeiros tem, com o que vocês têm visto também por aí? Perfeito, isso mesmo. As 3 mais atingidas, né? Dentro dessas, Mussum e Roca Salles. Roca Salles, por ser menor, né, o rio passou na parte central da cidade, também de Mussum, né? Mas não foi, tem uma parte que não foi atingida, mas a Roca Salles foi a mais atingida. Encantado é a que tem menos, digamos, atingido, mas foi atingido também. Para ter uma ideia, na noite de segunda-feira, né, nós deslocamos para cá para fazer o primeiro, né, atendimento, né? E ficamos praticamente ilhados, né, incomunicáveis, sem água, sem luz, né, sem telefonia. Até um determinado momento nós conseguimos receber, né, os chamados e as localidades, as pessoas pedindo por socorro. Depois, num segundo momento, não tínhamos mais nenhuma comunicação, porque o sistema de telefonia e internet não é que ele não funcionava, ele foi retirado, os postes e coisas foram arrancados devido à força das águas, né? Foi feito o possível, né? Fizemos essa parte, né, no primeiro momento do salvamento, na parte da noite. Continuamos com as embarcações nos próximos dias e as aeronaves fizeram o salvamento. Agora que o rio baixou, nós estamos na parte da busca, né? Que então entra a questão dos cães de busca, né? Para fazer essas vítimas aí. Então, só para ter uma ideia, nós estamos trabalhando aqui em cima, né, digamos assim, entre Mussum e Roca Salles, né, mas a previsão, no segundo momento, é a gente deslocando esse posto de comando a partir do momento que as áreas são descartadas, né, através de uma questão técnica com esses cães, e a gente vai mobilizando eles na cidade, esse posto de comando aqui do Corpo de Bombeiros nas cidades mais abaixo. Isso é uma questão de técnica para fazer as buscas mais abaixo. Porque o que acontece assim, ó, nós trabalhamos e tivemos ocorrências aqui na qual houve vítimas nessa localidade e elas foram encontradas centenas de quilômetros abaixo do rio. Então, Lajeado é uma região e esse rio vai até daí Venâncio Aires, de Venâncio Aires ele vai chegar lá e esse rio é afluente do rio Jacuí. E aí o rio Jacuí é afluente do rio Guaíba, que é o afluente da Lagoa dos Patos, né? E que é em Porto Alegre. Então, essa vítima que foi, né, aqui foi para lá, na região ali do Guaíba. Então, só para ter a dimensão da força e da área que existe uma possibilidade, né, que aconteça, porque já aconteceu. Então, se já aconteceu, a gente trabalha com essa possibilidade. Muito bem, nós conversamos com o comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Daniel Dalmasso Coelho. Mais uma vez, Tenente Coronel, muito obrigada, viu, pela participação aqui na CNN. Um bom trabalho para vocês, um bom começo de semana por aí. A gente espera que pare de chover, que a chuva não volte, para que auxilie também no trabalho de buscas. Muito obrigado. Obrigada.